Devido à alta incidência de queixas especialmente dolorosas em mulheres jovens, tem chamado a nossa atenção para um quadro especial que é a endometriose na adolescência e que essas jovens, nem sempre bem compreendidas ou mal acompanhadas, nem sempre, portanto, é feito um diagnóstico adequado e uma prevenção da patologia tão agressiva quanto é a endometriose, com melhora para a sua vida pessoal de cada uma delas, para a sua família em especial. A endometriose na adolescência, nós temos um grupo muito especial, cujo quadro clínico é determinado principalmente pela dor. A dismenorreia, distúrbio da menstruação ao sair, que são as cólicas menstruais. A dispareunia, que é a dor no ato sexual. E a dor pélvica crônica, que pode ser não só na pelve, mas no abdômen e com períodos de acutização. Com pouca publicação sobre o assunto, a endometriose na adolescência apresenta características próprias, a começar pelo conceito de adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o período de vida entre 10 e 19 anos, caracterizado por mudanças biopsicossociais, ou seja, biológicas, psicológicas e sociais. Além deste conceito clássico em relação à endometriose, para efeito de publicações científicas, este período é estendido até 24 anos. A incidência de endometriose, doença, como já explicado em outro vídeo, é de 1 entre 10 mulheres em idade reprodutiva. E como pouco oscila na adolescência, pode-se concluir que 1 entre 10 adolescentes seja portadora de endometriose, sintomática, portanto, da doença, além de percentual muito maior, com poucos sintomas ou mesmo assintomáticas. Isto se deve a vários fatores, alguns assumindo especial importância pelas suas características em relação à adolescência, entre eles o genético. Importante para justificar as formas precoces da doença, que uma vez presente o genético faz com que as formas sejam mais graves e de repetição. Dentro do genético nós temos que chamar a atenção em especial para o familiar. O risco é maior quando do lado materno, ou seja, geneticamente, e quando há história familiar como mãe, tia, irmã, primas, as queixas e sintomas são mais precoces. Um outro dado importante é a presença de alguma malformação congênita, que também é outro achado frequente em adolescentes, como no gastrointestinal, no estômago, no intestino, no gênito urinário, genital ou urinário, no sistema, especialmente no sistema reprodutor, sobretudo a que pode dificultar o trânsito da menstruação, dificultando-a de ser eliminada parcial ou totalmente, como consequente aumento da menstruação retrógrada, ou seja, para dentro do abdômen. Por este motivo, ao se diagnosticar a doença na adolescência, é imperativo pesquisar tais anomalias, a nosso modo de ver, pelas décadas dedicadas ao estudo, pesquisa e tratamentos das portadoras. Quando existe anomalia congênita, como as citadas, impõe-se maior cuidado e prevenção precoce desde a infância. Ou seja, na infância foi diagnosticada uma malformação, teremos que ter mais atenção na pesquisa de possível endometriose que venha a se instalar. Outro fator importante é o socioambiental, como mudanças no comportamento humano associadas às influências do meio ambiente, entre as quais se destaca a dioxina, fator importante como causa e progressão da doença, apesar de algumas controvérsias, que essa dioxina ela é exalada das queimadas, dos churrascos até, da queimada do carvão,
dos ônibus e carros automóveis que expelem o gás. Então essa dioxina, nós sabemos o quanto é permitido para a pessoa aspirar por dia, que é em torno de 8 a 10 nanogramas por quilo de peso. E, infelizmente, nós inalamos alguns gramas de acordo por falta de condutas adequadas dos governantes. Os sintomas, muitas vezes, são inespecíficos nas adolescentes, os mais variados pelo fato das lesões serem atípicas, que são altamente ativas e produtoras de certas substâncias como as prostaglandinas, que são responsáveis por cólicas mais intensas, dores agudas ou crônicas no abdômen e na pelve, maior fluxo menstrual, sangramento pré-menstrual, ou seja, que pinga um corrimento marrom escuro cor-de-rosa de 1 a 3 dias antes de descer o fluxo, além de certas alterações intestinais que podem ocorrer no período pré e intramenstrual. Em crises agudas de dor abdominal, muitas mulheres entre os 10 e 24 anos têm sido operadas com diagnóstico de apendicite, na maioria dos casos sem comprovação, pois se tratava de crise aguda de dor consequente à endometriose, especialmente quando a doença acomete o ovário, devido à rotura de um cisto que, ao se romper, o sangramento cai no abdômen e pode dar sintomas extremamente parecidos com os de apendicite, inclusive febre, alterações em exames de sangue sugestivas de infecção, entre outros. E quando é operada, se pergunta, cadê o resultado da apendicite, do anato patológico? Não tem, porque foi realmente operada, mas não era apendicite, sim uma crise aguda que viu sangue dentro do abdômen e ficou por isso mesmo. A cólica chamada de dismenorreia, ou seja, disdistúrbio, menomenstruação, reia sair. 93% dos casos foi a queixa mais frequente, muitas vezes resistente ao uso de anticoncepcional, de anti-inflamatório e até de hormônios específicos que são utilizados para bloquear, como são os progestágenos. Quando a cólica é tipo D3 na classificação universal existente de dismenorreia, que a maioria das vezes a gente questiona para a cliente na nossa frente e fala assim, qual a classificação que foi feita da sua cólica menstrual? É D0, D1, D2 e D3. Elas falam, não, doutor, nunca foi classificado. Então, nós sabemos que quando nós chegamos a uma classificação tipo D3, que é utilizada universalmente, existe, portanto, uma cólica invalidante, ou seja, 8 vezes mais dor do que uma mulher normal. E que impossibilita, de alguma forma, a adolescente de realizar alguma atividade comum. Sempre temos, nesses casos, encontrado endometriose, ou seja, é um dado clínico praticamente patognomônico, ou seja, próprio da endometriose. Já a dispareunia, disdistúrbio, pareunia, relação sexual. Quando ocorre de profundidade de um certo tipo posicional, que é um certo tipo de dor na relação sexual, é uma outra queixa também frequente, ainda mais no mundo atual, que as jovens adolescentes começam sua vida sexual mais precocemente. No estudo de adolescentes com dor pélvica crônica, encontrou-se altas taxas de endometriose. Adolescentes com cólica severa associada à dor pélvica crônica e que não respondem ao tratamento clínico, publicações mostraram alta incidência de endometriose quando realizada a laparoscopia. Já a infertilidade é um achado menos frequente, em virtude das características do grupo de adolescentes, ou seja, são jovens, a maioria solteira, sem desejo de concepção, de se engravidar. Porém, quando associada à infertilidade à dor pélvica crônica, as taxas chegam a 90%, segundo os dados da literatura. O sangramento uterino anormal é outro fator também, caracterizado como ou pequeno no meio do ciclo, ou pós-menstrual, mas sobretudo quando ocorre na véspera da menstruação sob a forma de um corrimento marrom escuro cor-de-rosa que precede a menstruação em 1, 2 ou 3 dias.
e quando presente, encontra-se endometriose em 80% dos casos, especialmente quando acompanhado de cólicas fortes. O sangramento pré-menstrual em adolescentes apresenta uma duração pequena, de 1 a 2 dias, e reflete quase sempre uma doença de lesões jovens e muito ativas, são lesões atípicas. Quando maior, como 3 dias, já reflete a gravidade da doença. Geralmente são formas mais severas, precoces, de evolução rápida, bilaterais e tem maior tendência a dificuldades de tratamento ou de recidivas futuras. Sintomas gastrointestinais, ou seja, queixas digestivas de estômago ou mesmo de intestino, como distensão abdominal, diarreia menstrual, assim como queixas urinárias tipo cistite do período menstrual, ou quando no período pré ou durante a menstruação, podem compor o quadro clínico, que às vezes é atribuída a uma cistite ou inflamação, mas na realidade pode ser uma endometriose que está cometendo a bexiga, que os exames não visualizam ainda. Pelo exposto, alertamos para um diagnóstico o mais precoce possível, como poderá ser visto em outro vídeo sobre o diagnóstico e tratamento que falaremos a seguir. Importantes publicações mundiais há mais de 30 anos chegam a aconselhar a laparoscopia baseados numa apologia de que se uma mulher, especialmente adolescente, tem queixas sugestivas de endometriose e uma sua parente tem a doença, ela e seu médico devem considerar seriamente a realização de uma laparoscopia que, no nosso modo de ver, deve ser feita por uma pessoa capacitada que possa visualizar essas formas geralmente atípicas na endometriose na adolescência. E para tal deverá ser realizada uma laparoscopia com testes específicos que são numerosos, mas muitas vezes desconhecidos, para que então nem sempre essas lesões que sejam muito visíveis possam ser mais visualmente visíveis facilmente e adequadamente. E com isso, se realizar um diagnóstico correto e instituir a terapêutica, muitas vezes já durante a laparoscopia. Importante é se basear em dados clínicos obtidos da herança genética familiar, como explicamos, a presença de malformações congênitas, a infertilidade quando ocorre e, sobretudo, nos tipos de dor e dos sangramentos anormais que citamos. São dados importantes para que se possa instituir um tratamento adequado após um diagnóstico correto. O quanto mais precoce, melhor. Ou até mesmo com isso fazer uma prevenção, pois sabemos que a doença endometriose é progressiva. Se você quiser saber mais sobre endometriose e saúde da mulher, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essas informações. Assim, teremos mais chances de vencer essa doença.